Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bahia da Gente. Eu me chamo Fernanda Blanco e hoje eu tenho a alegria de receber aqui a professora, escritora, autora Palmira Raine. Palmira, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Fernanda, eu que agradeço, fico muito feliz com o convite e com a participação aqui. Espero que possamos trocar hoje informações necessárias e importantes com a leveza que é peculiar ao seu programa. Pode deixar, não vai ser diferente. Professora, o seu primeiro livro foi lançado em 2012. O que fez, o que lhe motivou a esse recorte de literatura infantil e adolescente? Conte um pouquinho para a gente essa trajetória. Então, na verdade, tudo começou quando eu ainda era criança, né? Então, meu pai, ele incentivava muito, principalmente recitais de poesia. Ele fazia na nossa casa, eu e meus dois irmãos, minha irmã mais nova ainda não tinha nascido nesse período, eu me lembro muito bem, né? Ele fazia recitais, e aí ele dizia, venham, meninos, recitar as poesias de vocês, e aí cada um gravava um poeminha, ia recitar, e a partir dali eu comecei a ficar realmente muito interessada pela literatura, né? E meus irmãos mais velhos conseguiam decorar as poesias, e eu ficava pensando, meu Deus, quando é que eu vou conseguir também, né? E aí eu ficava daquela, e aconteceu que meus dois irmãos foram para outros caminhos, e eu terminei seguindo o caminho da literatura, né? Ficou realmente essa veia em mim. Então, eu estava nesta época, em 2012, na universidade, fazendo uma aula, tendo uma aula, né? Quando de repente fui para o pátio e aí veio a ideia na minha cabeça, eu sentei e escrevi o texto. E aí mostrei ao meu pai, né, que era meu grande incentivador, meu pai disse que estava ótimo, mas eu não acreditei, porque pai sempre disse que está bom, né? Aí eu disse, vou mandar para outras pessoas, e mandei para vários professores, mandei para outras pessoas desconhecidas para lerem, opinarem sobre o texto, e todos gostaram. E aí eu terminei indo em busca de publicar esse texto. Naquela época, 2012, era muito difícil publicar, muito diferente de hoje. Hoje você tem vários caminhos, possibilidades, né? Conhece pessoas, tem parcerias. Naquela época era tudo muito mais obscuro. Então, para publicar o livro, foi muito difícil, e eu consegui realmente publicar a partir de uma parceria com um grupo do qual eu fazia parte, que se chamava Rede de Escritoras Brasileiras, e eles tinham um selo para escritoras mulheres, né, iniciantes, que eu me encaixava aí. E aí foi assim que eu consegui publicar esse primeiro livro em 2012. E assim, não teve uma motivação para ser infantil, mas o texto infantil veio na minha mente, e a partir dali vários outros textos começaram a vir também, né? Eu dei uma paradinha para concluir as coisas acadêmicas, mestrado, doutorado, tudo mais, mas veio também essa questão da história infantil, assim, como se caísse, como se chegasse para mim aquela vontade, aquele desejo de colocar para fora a história. Então, na verdade, não foi você que procurou a literatura infantil, foi a literatura infantil que te encontrou. Já estava Exatamente. concebido isso aí. Eu acho ótima essa metáfora, porque realmente eu até estava ouvindo uma entrevista de um cantor famoso, né? Ele estava dizendo assim: olha, eu fiz direito, estudei direito, me formei, fiz tudo, mas a música, não fui eu que escolhi a música, foi a música que me escolheu. E quando a música escolhe, ou quando a arte nos escolhe, a gente não tem como fugir, É tem que ir, verdade. tem que abraçar, né? É verdade, E tem profissão que tem profissões, né, que acontece isso, que você sente, não, isso aqui é meu, não tem jeito, eu não vou conseguir sair disso porque me procurou. E acontece mesmo, geralmente na parte da arte, da cultura, né? Geralmente isso acontece muito com a parte cultural. é verdade. Palmira, você coleciona somente 14 títulos 14 títulos de literatura infantil e adolescente. Eu queria saber de você como que você enxerga o impacto que você causa com essas literaturas na vida desses adolescentes, dessas crianças que têm acesso à sua obra. Então, é muito gratificante para mim, e é muita responsabilidade, porque muitas vezes as pessoas pensam, literatura infantil é uma coisa fácil, é só você escrever uma coisinha. Muito pelo contrário, as crianças
são sujeitos críticos, elas sabem opinar, elas sabem dizer, olha, eu gostei, eu não gostei, eu quero isso, eu quero aquilo. E a responsabilidade maior é que crianças, elas são os primeiros leitores. Então, quando a gente escreve para criança, a gente não está apenas escrevendo a literatura em si, mas a gente também está formando o sujeito, que é o sujeito leitor. Então, quando essas crianças têm acesso aos meus livros, eu fico muito feliz de ver que elas estão conseguindo refletir, né, que elas estão gerando seus próprios sentidos, significados, com temáticas que eu trago nos livros que eu acho importantes. Por exemplo, a questão do protagonismo feminino, né? De colocar a mulher numa posição de protagonista, as personagens femininas, né? A questão da diferença que eu trabalho nas minhas histórias, né? E várias outras temáticas. Então, esses livros nas mãos das crianças, eu acho que cumprem uma função importante, que é justamente uma das funções que eu acho que a literatura traz para a gente, né? Que é essa função de refletir, essa função de poder pensar sobre o mundo, pensar no mundo, né? E refletir sobre a realidade. E a partir da empatia com os personagens, de se colocar no lugar daquele que está sofrendo o bullying, daquele que está sofrendo a exclusão, daquele que está querendo fazer algo que vai, de certa maneira, excluir o outro, etc. Então, isso eu acho que é bem interessante, e a nossa responsabilidade, quando se escreve literatura infantil, é grande, porque nós estamos formando também aqueles que serão os cidadãos do futuro, né? Com certeza, com certeza. Sem falar que você aumenta o repertório da criança de uma forma linda, né? De uma forma leve, sem nem que ela perceba, a criança já vai evoluindo com um repertório completamente robusto. A literatura faz completa diferença nesse sentido, né? Falo isso porque sou mãe, amo ler e tento, de todo modo, trazer a literatura aqui para dentro de casa, para estimular e para fazer parte disso, fazer parte dos dias dele. Professora, você como professora universitária, como escritora e autora, como você enxerga hoje o cenário literário? Você acha que realmente existe mais leitores nos dias de hoje? As crianças estão tendo mais oportunidades de ter acesso à leitura? Como que você enxerga esse cenário literário hoje? Bem, eu vou falar especificamente mais do cenário da Bahia, que é onde eu estou aqui atuando, né? Que é onde eu Perfeito. estou mais Vivendo, atuando, né? vivendo. Então, a gente vê a literatura infantil, a importância das escolas na literatura para crianças, porque onde é que vem a maior força da literatura? É nas escolas, as escolas fazem os projetos literários, elas trazem os livros para as crianças, elas apresentam os livros para as crianças. Há também um movimento muito importante, que é um movimento que alia a arte da contação de história com a literatura, né? Então, você convida um autor para a escola, esse autor vai falar, fazer a contação de história, vai atrair o olhar da criança. A criança, ela, por incrível que pareça, Fernanda, a criança lê muito mais do que o adolescente, porque tem até pesquisas que falam que a criança, ela lê pela ludicidade e pelo prazer. E quando ele vai ficando mais velho, vai chegando adolescente, aí tem aquela questão, você tem que ler alguns livros porque vão cair no Enem, porque você vai ser cobrado por isso, Aí né? passa Então, para a obrigação. isso, aquela questão de você ler pelo prazer, de você estar ali, eu quero ler, eu gostei desse enredo, eu quero ver essa história, eu me interessei, né? E aquela ludicidade que você tem quando é criança, que você vai ouvir, porque aquilo é uma arte, né? Você vai ouvir uma história e você vai querer ver como é que essa história está contada no livro. Isso vai diminuindo a partir justamente desses mecanismos também escolares, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente continue sempre incentivando. Eu também aqui tenho experiência com os meus filhos, né? O meu filho, quando ele estava menor, né, na escola, então tinha muito acesso aos livros, muita leitura, e a partir de determinado momento ele vai tendo algumas leituras mais específicas
para algumas coisas que vão ser cobradas no vestibular, ou no Enem, Sim. né? Nos exames aí, etc. Então, eu acho que é importante a gente também oferecer para as crianças e jovens um repertório grande, em que não apenas aquele repertório que ele vá estudar para passar em alguma prova, mas que seja algo que ele goste também, que ele tenha prazer de ler, que ele diga, olha, eu quero saber sobre essa história, eu quero ler isso, né? Eu quero saber sobre esse enredo. Então, neste ponto, respondendo a sua pergunta, né, que eu contextualizei, as escolas que têm uma grande função de apresentar essa literatura com cada vez mais força. Outras instituições também muito importantes são as bibliotecas, que a gente não pode esquecer da importância, né? As bibliotecas pequenas, às vezes as de bairro, e até as bibliotecas que são criadas, né, em comunidades mais carentes, por empréstimos de livros. Sim. Agora, a gente sempre sente falta de projetos de fomento à leitura, de entrega do livro para a criança, né, para que a criança possa ter acesso, principalmente as crianças mais carentes que têm dificuldade em relação a isso. Perfeito. Então, só para a gente concluir esse nosso primeiro bloco, com a chegada da pandemia, nesse resumo que você fez aí, então, você acha que, nesse momento, as crianças estão sendo prejudicadas pela falta do convívio na escola, que é o lugar de maior contato com a literatura, correto? De certo modo, sim. Mas, como tudo, a gente precisa se reinventar, né? Então, É aqui, verdade. eu tenho incentivado meus filhos a fazerem leituras de e-books, né? Então, hoje a gente tem uma grande possibilidade de ler e-books. Tem a Amazon, que é uma grande plataforma que tem muitos e-books, né? Então, para que eles continuem lendo, né? E muitas vezes a criança já sabe mexer em tudo, muito Sim, mais do que a sim. gente, né? Já ensina para a gente como é que mexe. Então, oferecer, usar essas tecnologias que a gente teve que aprender a usar na pandemia, também para que eles possam ter contato maior com a literatura e continuar lendo, continuar com acesso aos livros, né? Eu acho que isso é importante. E também clubes de leitura, que hoje tem muitos para crianças. Você faz Isso. uma assinatura, né? E aí você recebe mensalmente um livro. Eu tinha um clube de leitura aqui em casa, não vou me recordar o nome, quando ele era menor, que o clube vinha, além do nome dele, vinha na capa, ele era um dos personagens do conto. Então, ele era Ah, legal. maravilhado com esse livro, porque ele se via na história. Eu achava assim sensacional. Depois, é o que você disse, foi passando de fase, ele tem 12 anos, então está naquela fase da leitura ser obrigação e eu ter que ficar tentando encontrar caminhos para entregar ele a literatura de uma outra forma, mas tive o prazer desse momento infantil com ele na Que história bom. e foi muito gostoso, muito legal. É lindo de ver o seu brilho no olho falando sobre tudo isso de literatura. O olho chegar, brilha aqui, do outro lado da tela dá para perceber. É muito gostoso conversar com alguém tão motivada assim com o trabalho. Palmira, a gente vai para um breve intervalo, mas já já a gente volta. Você que está aí assistindo a gente, não saia daí, que já já a gente está de volta. Tá bom. Até mais. Estamos de volta com o nosso programa Bahia da Gente. Hoje a gente tem a alegria de receber essa professora, escritora e autora com um papo gostoso e leve e necessário, Palmira Heine. Palmira, seja bem-vinda de volta. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a situação pandemia barra versus leitura. Você acha que a leitura foi uma válvula de escape nesse período tão traumático que a gente vem vivendo desde 2020? A gente poderia entender a literatura como uma aliada das pessoas que, inclusive, sofreram de ansiedade, estão sofrendo ainda. Qual é o seu ponto de vista referente a isso? Com certeza, Fernanda.
A literatura e a arte, de modo geral, é o que tem salvado a todos nós, né? Nesta pandemia. A arte salva e ela tem curado, tem nos curado, né? Então, uma leitura, porque você imagine, a gente está dentro de casa há mais de um ano, né? E às vezes a gente se pega assim, meu Deus do céu, o que é que será? Eu estou aqui em casa o tempo inteiro. Gente, vamos pegar um livro, vamos ler poesia, vamos recitar poema, vamos ler um livro de conto, vamos pegar um romance, vamos pegar a literatura vai nos ajudar a viajar, vai nos ajudar a curar as nossas dores, um poema, né, que a gente lê diante de tanta coisa negativa que a gente tem visto, né, cada vez o número de mortes, infelizmente, grande, alto, a literatura pode sim ser um elemento de cura, né, de catarse para essas nossas dores, principalmente nesse momento duro. E eu acho que essa é a função da arte, de modo geral. Muitas vezes as pessoas dizem assim, para que serve a arte? Né? A arte serve para isso. A arte serve para que a gente possa transbordar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente possa ser mexido e mexer com o outro, né? E muitas vezes a gente precisa ser mexido numa pandemia que a gente está mexido pelas dores das mortes, né? Pelos hospitais cheios, pelas internações, pela incerteza do que, o que virá, né? Porque a gente está com as vacinas, mas tem novas cepas, então, às vezes a gente pensa, poxa, será que essas novas cepas também vão causar problemas ou não, né? Então, a arte ela vai nos ajudando a enxergar essa realidade com uma leveza maior, né? Com uma doçura maior, vai nos curando, vai nos costurando por dentro, e eu acho que isso é bem importante mesmo. Então, vamos ler, vamos espalhar poesia, vamos espalhar leitura, vamos espalhar romance, vamos espalhar contos, vamos fazer isso porque a gente está precisando muito. Ainda mais sem poder abraçar, né? É como se procurando um lugar para se encontrar e se sentir ali, ó, aqui eu me encontrei. E eu falo isso de forma com propriedade, porque eu tenho muito isso, né, com os livros. Quando eu me sinto um pouquinho triste, eu desago na leitura. Para mim, é realmente uma válvula de escape. Não só uma válvula de escape, mas nesse período de 2020, 2021, eu li muito mais livros do que eu teria lido em anos comuns, normais, por conta das outras atividades. Então, eu me dei mais tempo me colocando à disposição da literatura. E isso foi maravilhoso para mim, de verdade. Você lançou em fevereiro desse ano o seu mais novo livro, né? O Sonho Azul. Conta um pouquinho para a gente sobre o projeto do Sonho Azul. Qual é a história desse livro? O porquê essa história foi escolhida? Qual foi a fonte dela? Conta um pouquinho tudo isso para a gente. Então, o livro Sonho Azul, eu tinha enviado para a editora Inverso, né, com a editora de Curitiba, é uma editora muito importante e maravilhosa. E aí eu tinha enviado junto com 2 outros textos, né, que foram A Outra História da Dona Baratinha e Ranzinza. E aí os 3 textos foram aprovados. E aí eu falei assim, olha, eu não quero publicar o Sonho Azul esse ano. Isso foi no ano passado, né? Eu disse, vamos deixar o Sonho Azul para publicar no ano que vem. Já estávamos na pandemia, né? E aí eu pensei, o sonho azul nada melhor do que a gente falar numa pandemia sobre sonhos, porque muitas vezes a gente está tão impactado com todas essas notícias, né, das mortes, da hospitalização, né, e tudo isso, e a gente precisa falar sobre sonhos, sempre falar sobre sonhos, porque o sonho nos move, o sonho é algo que faz com que a gente possa pensar em sair daquele lugar de incerteza, né? E pensar, olha, não, eu sonho, eu posso alcançar esse sonho, não só sonhar, mas ir atrás. Então, o Sonho Azul, ele traz a história de uma menina, né, que é a Lia, e em um determinado dia ela tem um sonho, um desejo muito forte, né? E esse desejo se transforma no sonho azul. E o sonho vira personagem. Ela vê o sonho no meio da sala, ela pega o sonho e leva para o jardim, né, que ficava ao lado do seu quarto, para que nem o adulto o veja, porque ela achava que se o adulto visse o sonho, não ia acreditar, né, naquele sonho. Então, ela leva o sonho para lá e
durante vários anos, ela vai conversando com o sonho, se forma uma grande amizade, uma linda amizade entre ela e o sonho, né? Todos os dias, de manhã e à noite, o sonho ficava esperando a menina voltar da escola, a menina voltar das brincadeiras, era a coisa que ele mais gostava, era conversar com Lia. Mas um belo dia, Lia cresce, e quando ela cresce, ela acha que aquele sonho não vale mais a pena ser sonhado, então ela pega o sonho e bota no baú, né? E aí ela esquece o sonho lá, e o sonho que era azul, brilhante turquesa, começa a ficar desbotado, e começa a acreditar que não vai ser mais sonhado por nenhuma criança. Então, eu vou trabalhando essa importância do sonho. Aí, Lia termina se casando, né? Tem uma filha, e a filha descobre o baú. E aí ela descobre que o sonho estava lá dentro, e ela vai sonhar novamente o sonho, né? E o sonho vem de novo pelos olhos da filha de Lia. Então, é uma metáfora mesmo sobre essa necessidade de sonharmos e de buscarmos nossos sonhos e de construirmos os caminhos para alcançar os nossos sonhos. Acreditar, né? Isso. Lia, Lia, eu falei o nome da personagem. Estava tão envolvida que eu te chamei de Lia. Palmira, fala para a gente onde que a gente encontra os seus livros, como que a gente consegue ter acesso, quais são os links disponíveis, onde a gente encontra esses links. Então, vocês podem encontrar na Amazon. A Amazon tem todos os meus livros disponíveis para venda e, neste caso, eles vão autografados, né, caso seja o desejo do comprador. E também no site da Editora Inverso, vocês encontram Sonho Azul, A Outra História de Dona Baratinha, Ranzinza e outros títulos meus, né? E lá vocês podem botar editorainverso.com.br, vocês vão ter acesso lá ao link, botam lá Palmira Heine, que vai aparecer lá os meus livros. Ah, maravilha. Para a gente finalizar esse programa da forma mais leve possível, eu quero fazer um bate-bola com você. Eu pergunto, você responde. Uma rapidinha, só para a gente finalizar da maneira mais gostosa possível. Um sonho. Voar. Uma música. Oceano. Um livro. Não vale a corrupção afetiva. A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Uma frase que te representa. Sempre vale a pena correr atrás daquilo que acreditamos. Perfeito. Uma mensagem que você deseja deixar para o mundo. Bem, eu acho que é tão importante a gente pensar naquilo que a gente vai deixar para o mundo, né? Daquilo que a gente vai construir no mundo. Então, eu quero deixar como mensagem a esperança, né? Primeiro, a esperança da gente passar por esse momento, da gente saber que vai passar, né? Que vai chegar ao fim, e da gente ter fé, esperança, sonho, continuar a sonhar, da gente continuar a espalhar a literatura, a arte, amor, né, pelo mundo. Eu acho que fazendo a nossa parte, cada um pouquinho, que no final vai dar certo. Com certeza. Palmira, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Infelizmente, a gente já está chegando ao final, mas agradeço imensamente pela sua participação. Foi uma delícia entrevistar você e até semana que vem. Obrigada, um beijo para todos.